Oi, galerinha amada. Fizeram já a nossa prova do terceiro bimestre, né? Algumas questões com relação ao nono ano. Tinha duas questões idênticas da apostila, troquei só os números, e teve uma totalmente idêntica, para premiar aqueles que realmente leem a apostila e estudam. E estudam em relação ao contexto. Foi ótimo. Agora iremos começar o quarto bimestre. Como eu digo para vocês, a matemática é linda, maravilhosa. Realmente, aqueles que olham, estudam, fazem exercício, é muito fácil. Mas para quem não estuda, realmente torna-se uma madrasta. Mas, para nós, vamos sempre tentarmos estudar e de uma maneira melhor, cada vez mais aprender. É um texto bem fácil, é sobre função. Função é uma relação na qual relacionamos dois elementos, por isso que é chamada de relação binária, né? Iremos colocar um exemplo e depois colocaremos as definições, tá? Vamos para o exemplo, da página 102, tá? Tem assim: um posto de combustível em que Júlia está abastecendo cobra R$ 3 pelo litro de etanol. Enquanto o frentista abastece seu carro, ela observa os números que aparecem na bomba. Então, com isso, ele nos dá uma tabela, tá? Tabela, nós temos aqui uma quantidade, tá? Uma quantidade de combustível e o total a pagar, tá? O total em reais, tá? Que é a nossa moeda atualmente. Em reais. 1 litro nós sabemos que é R$ 3. 2 litros. 3 litros. 2 litros, 6, 9 e assim vai, né? Sucessivamente, tá certo? Se vocês observarem, aqui está havendo uma correspondência biunívoca entre os termos. Há uma formação para isto. R$ 1 é 3, R$ 2 é 6, R$ 3 é 9. Nessa correspondência biunívoca, nós temos primeiramente que observar na unidade o menor valor, para que possamos estabelecer uma relação para isso, tá? Se vocês observarem, tá? Enquanto aqui foi uma unidade, aqui correspondeu a 3 unidades. Quando foi 2 unidades, aqui correspondeu 6. Quando foi 3 unidades, aqui correspondeu 9. Se nós observarmos direitinho, de 1 obteve 3. Mas como foi que eu obteve 3, matematicamente falando? Multiplicando 1 vezes 3. Do 2 eu obtive 6. Como foi que eu obtive? 2 vezes 3. Do 3 eu obtive 9. Como foi que eu obtive? 3 vezes 3. Se eu tiver X litros, aqui eu vou obter Y para pagar em reais. Ou seja, eu vou estabelecer uma lei de formação para quaisquer valores. É a chamada lei de recorrência desta sequência, a qual nós vamos chamar de função. Como nós estamos observando, será sempre esse quantitativo aqui, colocado vezes 3. O quantitativo 2 vezes 3. O quantitativo 3 litros vezes 3. Então, se for x, eu vou ter y igual a 3 vezes x. Aqui é a lei de recorrência, ou simplesmente a fórmula, como vocês gostam de falar. Também nós podemos representar esta fórmula como função de x, o y sendo f de x, ou seja, função de x. No lugar do y, eu vou colocar f de x, que é correspondente à mesma variável, apenas de uma maneira diferente. Vezes 3 vezes x. Se nós representarmos assim ou assim, é da mesma maneira. Aí vem a definição, João. A definição, nós temos uma função a qual eu batizei de f, quando eu coloquei aqui.
que ela é definida, tá certo? Eu vou chamar esse conjunto de A e esse conjunto de B. Ela é definida do conjunto A ao conjunto B. Como aqui é a função, o primeiro elemento nós chamamos de domínio, não esqueçam disso. O segundo é CD, contra domínio, na qual é definida como f de x igual a 3x. Com isso nós temos a definição desta função binária, que nós vamos trabalhar função com dois termos, ou seja, funções binárias. Existe outro tipo de função? Sim. Tem binária, tem ternária e tem outros tipos de relações, tá certo? Mas para nós, vamos trabalhar só com as binárias. Ela é chamada do primeiro grau, tá? Do primeiro grau. Por quê? Porque o expoente das variáveis é o número 1. Sendo o número 1 é chamada função do primeiro grau. Beleza. Vamos fazer um exemplo para entendermos melhor o assunto. Passando aqui nosso livrinho, nós temos os primeiros exercícios, tá certo? Por exemplo, a questão número 1. Exercício, página 105, galera. Questão 1. A seguir estão representadas 3 funções e a lei de cada uma delas. Relacione cada representação à lei da função escrevendo o símbolo romano correspondente. Então ele quer a correspondência biunívoca de cada função, tá certo? Ele dando a lei, ele quer a nossa correspondência. Repetindo. A seguir estão representadas 3 funções e a lei de cada uma delas. Relacione cada representação à lei da função, escrevendo o símbolo romano correspondente. Tudo bem. Então vamos nós. Nós temos a questão 1. Tá? Questão 1 seria a seguinte. O item 1. O primeiro item, que eu vou chamá-lo de A, tá certo? Nós temos aqui 2 círculos, os quais o primeiro é menos 3, depois menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Correto? E nós temos a correspondência biunívoca entre eles. Aqui nós temos o menos 5, menos 3, menos 5, menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. A correspondência seria do menos 3 ao menos 5, do menos 2 ao menos 3, do menos 1 ao menos 1, do 0 a 1. Do 0 ao número 1. Então nós, olha, podemos colocar todos os exemplos, mas não é necessário, galera. 3 ou 4 exemplos já é necessário para se fazermos a questão, né? Então, f de menos 3, é isso que eu estou dizendo. Aqui são x e aqui é o y. E lembre que y é a mesma coisa de f de x, galera. Então, f de menos 3 é menos 5. F de menos 2 é menos 3. F de menos 2 é menos 3. F de menos 1 é menos 1. Ele deu as 3 leis, a primeira, a segunda e a terceira. Vamos lá. Nós temos a nossa primeira lei aqui, que é f de x igual a menos 3x mais 3. Temos a segunda. Qual é a segunda lei? É f de x igual a 2x
mais 1. E temos a terceira, galerinha, que é f de x igual a 4x menos 5. Para você saber qual é a lei, basta jogar o valor de x e obter o y. Aquele que os y derem iguais é o correto. Se nós testarmos a primeira função, jogando menos 3, ó, menos 3 vezes menos 5. Vamos nós. Eu vou agora apagar. Sim. Então, f de x igual a menos 3x mais 3. E agora eu vou jogar os valores em relação a esta função para descobrirmos qual é a sua formação. X igual a menos 3. X igual a menos 3 vai ficar f de menos 3 é igual a menos 3 vezes menos 3 mais 3. Se calcularmos isso aqui, vai dar 9 mais 3. Então, nos dá 11. Como vocês estão observando, o menos 3, o y é menos 5. Então, não é esta a primeira lei, tá certo, galerinha? Então, vamos para 2. Para a lei número 2, qual é? É f de x igual a 2x mais 1. Aí eu jogo f de menos 3. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou jogando esses valores, estou querendo a lei de recorrência dessa função. Então, como ele deu 3 funções, eu vou descobrir qual das 3 funções representa essa lei de recorrência. Qual a fórmula desta correspondência biunívoca, desta função. Então, f de menos 3 é igual. Jogando na segunda é 2 vezes menos 3 mais 1. 2 vezes menos 3, menos 6, galerinha. Mais 1. Então, isso aqui vai nos dar menos 5. Não deu igual? Menos 3, menos 5? Então, provavelmente é esta. Mas, para confirmar, vou jogar o segundo valor. Se der igual, é esta aí, tá? Menos 2. 2 vezes menos 2, mais 1. Dá menos 4, mais 1. Isso aqui dá quanto? Menos 3. Menos 2, menos 3. Então, realmente, esta aqui vai corresponder à lei 2. Né? Então, aqui corresponde ao número 1, automaticamente. Isso aqui, esta lei 2 vai corresponder, então, essa 1 aqui vai corresponder à lei número 2. A lei número 2 é a lei de formação desta função, ou seja, esta aqui é a lei de formação dela. As demais fica a 1 e a 3 para testarmos quais das funções, qual a função que irá representar. Então eu vou fazê-la aqui. Vamos nós. O outro quadro é uma tabelinha. Eu vou colocar aqui uma tabelinha, tá? A tabelinha eu tenho x, né? E aqui eu tenho y. Que é a mesma coisa do f de x, galera. Menos 5, menos 25. Aí tem menos 3, menos 17. Logo após 0 e menos 5. Tem mais valores, mas não é necessário tanto, tá? Aí já tá bom, já dá para saber. Então eu pego, a 2 já não é mais. Ou é a 1, tá certo? Ou é a 1 ou é a 3, tá? Como a 3 foi a única que eu não testei, vou logo testar a 3. Qual é a 3? F de x igual a 4x menos 5. Vamos testar. Ver se dá certo ou não. Lá vai. F de menos 5 é 4 vezes menos 5, menos 5. Menos 20, menos 5 dá menos 25. Bateu, pessoal. Quando é menos 5, é menos 25. Tudo bem. Vou testar o outro. F de menos 3 é igual a 4 vezes, quanto é o x? Menos 3, né? Menos 5. Então, f de menos 3 é igual a 4 vezes menos 3, menos 12, menos 5. Menos 12, nesses sinais iguais. Suma e conserva é o mesmo sinal. Então, menos 17. Então, bateu. Realmente, tá? A expressão correspondente a essa aqui é a expressão 3. Tá certo? Nós temos que a correspondente é a 3. A função 3. Realmente é ela, tá? Então, a terceira expressão corresponde a 2, representa 3. Correto. Então, esta expressão representa a função 2. Ou seja, a função 2, você coloca um 3 lá em cima, em relação à tabelinha, tá? Vamos agora para a próxima, galera. A próxima ele nos dá através de uma reta, tá certo?
através de uma reta. Vou apagar aqui, tá? Então lá vai. Então eles nos dão uma reta. Basta os 3 pontos. Aí tem vários pontos. Observando o gráficozinho que nós temos aí, seria o quadradinho para colocar qual é a função, né? E aqui nós temos a função. Utilizando os pontos básicos, eu tenho o ponto 1, 0 e o ponto 3, 0. 1, 2, 3, 3, 0. Com esses 2 pontos, basta esses 2 pontos para identificarmos qual é a lei de formação. Como só sobrou uma, então só pode ser essa que sobrou. Qual foi a que sobrou, pessoal? A que sobrou foi exatamente a 1. Então essa lei deve corresponder a 1. Tá certo? Eu tenho aqui o quadrado para colocar e vou usar a 1. Qual é a 1? F de x é igual a menos 3x mais 3. Então vamos jogar. Que ponto é esse? É o ponto 1, 0. O x é 1 e o y é 0. Que ponto é esse? Se é eixo y, galerinha. O x é 0 e o y é 1, 2, 3. O y é 3. O x é 0, o y é 3. Agora nós vamos testar. Ver se realmente está correto. E tem que ser essa. É a única que falta relacionar, galera. Então, x igual a 1. Vamos descobrir o y. Então, f de 1 é igual a menos 3 vezes 1 mais 3. Se vocês fizerem menos 3 com mais 3, 0. Bateu, pessoal. X, basta 2 pontos. Mais que isso, é trabalho desnecessário. X igual a 0. Já resolve o problema. Então, vai ser menos 3 vezes 0 mais 3. Menos 3 vezes 0 é 0, 0 mais 3 é 3. Então, realmente bateu, realmente é a expressão número 1, que corresponde a isso aqui. Então, a questão número 1 está totalmente feita. Já. Sim, galera. Nós estamos em função agora afim, né? Nós vimos, de um modo geral, a noção de uma função. Agora nós vamos para funções específicas. Nós estamos nas funções do primeiro grau, nas quais as variáveis, que são as letras, os expoentes são todos iguais a 1. Vou falar de uma linguagem bem simples para vocês, tá? Então, nós vamos agora observar as funções do primeiro grau, tá? A primeira, a função afim, que é a função do segundo grau, mais complexa. É a função afim. Função afim é a função de A em B, na qual f de x é igual a x mais b, com b diferente de 0. Porque se o b for 0, não é afim. Quando o b é diferente de 0, essa função será chamada de função linear. Então, esta função, ela é afim. Agora, se b igual a 0, a sua função será f de x igual a ax. Ela é chamada de função linear. Função linear. Todas são do primeiro grau, né? Todas são lineares, mas essa aqui recebe um nome especial de função linear. Afim, quando eu tenho o x e tenho um número somando ou subtraindo. E se, né? E se a igual a 0 e b diferente de 0, não, o b até pode ser 0, nesse caso não tem nenhum problema não, tá? B pode ser 0. Basta o a ser diferente de 0. Nós temos a chamada função constante. Vai ser f de x igual a b. Nós temos a função constante, galera. Então, função afim, ela toda completinha. Ax mais b. Quando falta o b, é função linear. Quando falta o a, quando o y é igual a uma constante, é chamada função constante. Pronto, as do primeiro grau são essas aí. Vamos fazer alguns exercícios sobre o assunto. Ah, professor, é só isso aqui? Infelizmente, tudo é bem simples na matemática, desde que se sabe explicar com a simplicidade necessária. Vamos fazer exercícios que têm uma certa qualidade. Vamos para a página 112, que são os melhores exercícios. Página 112, tá, galera? 112. Vamos fazer problema de alto teor técnico. Começando pela terceira questão, tá? Diz o seguinte: Rogério foi informado por uma nutricionista que a sua massa ideal seria 70 quilos. Supondo que ele fará uma dieta na qual reduz sua massa em exatamente
600 gramas por semana. Olha, vamos observar. Ele falou em quilograma e falou a redução em gramas por semana. As unidades na matemática, se vamos trabalhar com elas, elas têm que ser uniformes. Significa a mesma unidade em relação às grandezas idênticas. A grandeza que eu estou falando é massa. Então, as unidades da massa tem que ser igual para todos os seus quantitativos, ou seja, para todos os seus números. Ou seja, o problema nos diz que o Rogério, o peso ideal dele seria a massa de 70 quilogramas. Então, estamos em quilogramas. E ela diz o seguinte, ela forneceu uma dieta que ele vai perder por cada semana 600 gramas. A unidade dessa massa agora é grama. Então, nós temos que torná-las uniformes, galerinha. As unidades ou é tudo quilograma ou é tudo grama, tá certo? Vou torná-la tudo quilograma. Você sabe que 1 quilograma, isso vocês têm que saber, é lógico, corresponde a 1000 gramas, galera. Se eu quero de grama para quilograma, eu divido por 1000. 1 grama é 1 sobre 1000 do quilograma. É só jogar o 1000 para baixo. Então, 1 grama é, esse 1000 vem para baixo, vai ficar 1 sobre 1000 do quilograma. Se eu vou transformar de grama para quilograma, eu divido por 1000. Dividir por 1000 é 3 casas para a esquerda. Vocês lembram disso de números decimais, né? Então, nós temos o seguinte. Após quantas semanas Rogério alcançará a massa ideal, considerando que atualmente sua massa é 85,6 quilogramas. 85,6 quilogramas. Então, vocês podem fazer uma tabelinha. Olha aqui, ó. Tempo em semanas, tá? Botar em S. Em semanas, não é segundos, não. Aqui é semana, tá? Esse S. E aqui a massa. Se a massa for 85,6 quilogramas. Desculpe, peraí. Aqui é tempo, né? Se o tempo for zero, quer dizer, comecei a contar o tempo zero. A massa do rapaz é 85,6 quilogramas. Se eu passar uma semana, a massa já vai diminuir, se transformando. Você sabe que aqui nós temos 600 gramas, galera. 600 gramas para quilograma. Anda 3 casas para a esquerda, 1, 2, 3. Então, isso aí corresponde a 0,6 quilogramas. Então, cada semana ele perde 0,6. 85,6 menos 0,6 dá 85 quilogramas. Cada semana ele vai perder 0,6, não é verdade? Como é que vamos fazer essa lei de formação? Ora, eu não vou subtrair 0,6 a cada semana? Então, aqui nós vamos ter um tempo T, e aqui nós vamos ter uma massa, vamos supor, M. Está em maiúsculo, para ficar mais bonitinho, tá? Então, essa massa M não vai começar dessa massa inicial 85,6. Então, eu vou ter 85,6 menos, porque cada semana ele não perde 0,6 kg, menos, mas se for uma semana, perde 0,6. Segunda semana, perde 0,6. Terceira semana, perde novamente 0,6. Cada semana ele vai perder 0,6 kg. Então, menos 0,6 vezes o tempo. Tempo é quantas semanas ele passou. Se nós multiplicarmos o número de semanas vezes 0,6, vai nos dar o total de peso perdido, menos o peso inicial. Então, vamos ter a massa do jovem no tempo que nós quisermos. Entendeu, galerinha? Viu como é fácil? É só questão de certo raciocínio lógico para isso. Repetindo, cada semana ele perde 0,6, como nós fizemos no primeiro. Na outra semana é 85 menos 0,6 e assim vai. Cada semana 0,6. Se for um tempo T, qual será a massa? A massa será a massa inicial menos a massa perdida. Mas cada semana que passa não perde 0,6, então é 0,6 vezes o tempo que passou, que é quantas semanas passaram. Quer ver? Se passou uma semana, eu só tiro 0,6. Se passou 2 semanas, eu vou tirar 2 vezes 0,6. Pronto, seria desta maneira. Temos a lei de recorrência ou a lei de formação.
Então ele quer saber em quanto tempo ele vai atingir a massa, de 70 kg. Então, ele não quer a massa que ele vai atingir em 70, onde tem M eu boto o quê? É óbvio que eu vou colocar 70 é igual a 85,6 menos 0,6T. Com isso é só nós encontrarmos o valor de T, galera. Então vamos nós. Menos 0,6T eu passo para cá e vem positivo, galera. Vem positivo. Então, vai ser 0,6T é igual a 85,6 menos 70. Então, T é igual, subtraindo isso daqui de 70, tira 7 daqui, nos dá 1, dá 15,6 dividido por 0,6. Ao dividir isso aí, vai nos dar em torno de 26 semanas. Então, o tempo é aproximadamente, vai ser o valor de 26 semanas. Então, o tempo de 26 semanas, ele vai atingir este peso. Entendeu? O peso de 70 kg. O tempo igual a 26 semanas vai atingir 70 kg. Entendeu como é fácil? Vamos para o próximo, para fixarmos mais ainda o nosso conteúdo. O próximo vai ser o... Vamos? Oi. Sim, como eu havia dito, eu vou fazer o próximo exercício. Mas antes disso, deixa eu explicar essa parte bem simplística, que é a parte de função crescente e decrescente. Toda a função, ela completa do primeiro grau, é a função afim, a mais completa do primeiro grau. F de x igual a x mais b. Quando é que ela é crescente? Ela será crescente quando o A for maior que zero. O que é o A? É o coeficiente de x. Quando ele for positivo, a reta será crescente. A função será crescente. Quando é que é crescente? Se você colocar com relação ao gráfico da esquerda para a direita, as setinhas não estão subindo, pessoal? Então, essa reta será crescente. Ou seja, será uma função afim crescente. E esse ponto onde corta o eixo x, nós vamos chamar de zero da função. O que é zero da função? É o valor de x que torna o y igual a zero. Quando eu jogo o valor de x na função, o y será obrigatoriamente zero, ou ponto onde corta o eixo x. Será chamado de zero da função. Olha, quando é que ela é decrescente? Quando A é menor que zero. Vamos ver um exemplo, está aqui ele. Ou seja, como é que eu sei que é decrescente? Da esquerda para a direita você coloca as setinhas. Se as setinhas descerem, ela será decrescente. Não esqueça disso em relação à reta. E automaticamente o nosso ângulo com o eixo x será maior do que zero. Quando ela é crescente, esse ângulo em relação ao eixo x é menor do que zero, automaticamente. Então, essa reta será decrescente. Ela será decrescente. Já esta reta, nós temos aqui o zero da função, para onde cortou o eixo x, como nós sabemos. Então, a setinha vai subir, pessoal. Então, ela será cresce, né? Será crescente. Já esta aqui, a setinha vai descer, ela será decrescente. Ou seja, e o ângulo será sempre maior do que 90, quando ela for decrescente. Agora vamos fazer um exercíciozinho para aprendermos melhor em relação à função, a todo esse contexto falado. Nós temos exercício 3, de uma ótima qualidade técnica, da página 116. Nós temos o seguinte: o tanque de combustível de um caminhão de julho tem a capacidade de 280 litros. Significa, se o caminhão não rodar, estiver parado, antes dele começar a rodar, no tanque dele tem 280 litros. E o consumo médio de combustível do caminhão é de 0,4 litros por quilômetro. Então, nós queremos dizer que a cada quilômetro que ele percorre, ele gasta 0,4 litros do tanque. Primeiro quilômetro gastou 0,4, segundo quilômetro 0,8, terceiro quilômetro 3 vezes esse valor, dá 1,2 litros gastos. E assim sucessivamente. Então nós temos o seguinte, no item A, galerinha. Quantos litros de combustível o caminhão de julho consome em uma viagem de 300 quilômetros? Né? O item A nós teríamos exatamente isso. Se nós observarmos em relação à tabelinha, D é a distância percorrida e V é o volume de combustível que ainda resta no tanque. Se ele não percorreu nada,
zero, quer dizer, está parado, o tanque tem 280 litros. Se ele percorrer 1 quilômetro, ele vai gastar 0,4, porque cada quilômetro ele gasta 0,4 do litro. Então, ao percorrer 1 quilômetro, o valor que ele vai ter em litros, o volume que ele ainda vai ter é o 280 menos 0,4, porque cada quilômetro ele gasta 0,4. Então, ele vai ter 279,6 litros. Beleza. Se percorrer 2 quilômetros, ele vai ter no tanque o 280 menos os 0,4 litros ele gasta por quilômetro. Então, ele vai gastar 2 vezes 0,4 de volume de combustível. Ao subtrair, vai nos dar 279,2 litros, vai restar. Aqui é o que resta no tanque e aqui é a quantidade de quilômetros rodados. E assim sucessivamente. Se nós observarmos, se ele rodar uma distância D, o volume que vai restar vai ser 280 menos 0,4, que é o total de combustível gasto por quilômetro, vezes D, o tanto de quilômetro que ele vai rodar. Com isso, teremos a quantidade de volume que ele vai ter, a quantidade de litros que ele vai ter dentro do tanque ao rodar D quilômetros. Com isso, nós temos a fórmula de recorrência. O item A, se ele rodar, quantos litros de combustível Júlio consome, tá? Em viagem em 300 km. Quantos litros ele vai consumir em 300 km? Ele quer saber o tanto de litros consumidos, não é o que vai restar não, galera. Então, item A. Ora, torna-se muito fácil. Ele não vai rodar 300 km? Então, rodou 1 km. Consumiu 0,4 litros, não é verdade? Não é verdade? Se rodar 300 km, vai consumir quantos litros? Vai consumir um volume V, automaticamente. Então, este volume vai ser 0,4 vezes 300. Então, este volume consumido, automaticamente, vai ser de 120 litros. Isso aqui foi o volume consumido. Se eu quero saber o volume restante, 280, que é o inicial, menos o 120. Beleza. Vamos ao item B, galerinha. O item B, escreva a lei da função que corresponde à quantidade de combustível no tanque, de acordo com a quantidade de quilômetro rodado. Supondo que o tanque está cheio e o tanque está com 280 litros. Então ele quer saber o volume que ainda resta, galera. Porque ele diz o seguinte: escreva a lei da função que representa a quantidade de combustível no tanque. Quantidade de combustível no tanque é o combustível que vai restar quando se gasta uma certa quantidade de combustível ao se percorrer uma determinada distância. Então, a quantidade de combustível que vai restar no tanque vai ser o 280 litros menos 0,4 vezes a distância D, porque cada quilômetro é 0,4. Então, eu subtraio 280 para saber a quantidade de volume que resta no tanque. Pronto, temos aqui a fórmula de recorrência em relação ao volume que vai ficar no tanque quando se anda uma distância D. A qualquer distância que vai andar, nós temos a quantidade de volume que vai restar no nosso tanque. O item C. Após quantos quilômetros sem reabastecer, o tanque do combustível ficará sem combustível. Então ele quer, para ficar sem combustível, lógico, vamos usar essa fórmula para saber. Para ficar sem combustível significa que vai restar zero de combustível e eu vou saber qual vai ser a distância percorrida. Então, volume, zero. Tem que zerar o volume restante. Zerando o volume restante, nós vamos ter zero é igual a 280 menos 0,4 vezes D. Está dando para ver? Então, 280, 0 é igual a 280 menos 0,4 vezes D. Então, automaticamente, eu vou apagar essa partezinha aqui, galera. Sim. V igual a 0, como eu terminei de falar, é igual a 0, que é igual a 280 menos 0,4 vezes D. Nós queremos a distância percorrida até zerar o tanque. Então, automaticamente, a variável é D, eu passo para o lado de cá, trocou de lado, trocou de sinal. Então, automaticamente, nós vamos ter 0,4D é igual a
280, né? 280. Então, D é igual a 280 dividido por 0,4. Então, D, quer dizer, a distância percorrida até zerar o tanque, vai ser 700 quilômetros. A distância vai ser de 700 quilômetros. Para gastarmos 280 litros, esse carro percorre dos 700 quilômetros. Galerinha, vai ficar para casa as páginas 106, 107, 111, 116 e 112. Foi ótima a nossa aula de hoje sobre função. Foi maravilhosa, função do primeiro grau. Tudo de bom, galerinha. Até a nossa próxima aula. Tchau, galera.